Olá, pessoal, como estão vocês? Espero que já tenham pegado o ritmo aí do novo semestre, tá? Retornamos aqui com a disciplina de gestão de recursos públicos e materiais. E agora a gente vai para a aula 2, que tem o tema Atribuições dos órgãos de patrimônio. Então, seguindo, nós já falamos na primeira aula um pouco sobre as funções gerais da gestão de recursos materiais e patrimoniais, e agora a gente vai falar sobre o departamento de material e patrimônio, qual é a sua função principal. Então, compete gerir o estoque dos bens patrimoniais e dos materiais de consumo, bem como atestar, isolado ou com outros órgãos da administração, as notas fiscais dos bens entregues pelos fornecedores da Procuradoria-Geral da Justiça. Ou seja, nós temos um papel aí bastante importante que é manter seguros os bens materiais e patrimoniais do Estado. Cada um de vocês, em seus municípios, se já exercerem a função de gestores públicos, tem esse papel, e também cada um de nós, como cidadão isolado, nós temos essa função de cobrar do poder público essa manutenção adequada desses bens, desses recursos materiais e patrimoniais. Então, o que é gestão do patrimônio público? Ela controla os bens ativos permanentes, desde a sua chegada à organização pública até a sua destinação final. Então, todo esse caminho que ele faz, desse setor público, desse órgão público, até a sua destinação final, que pode ser também para unidades desses órgãos públicos. De mesmo modo que, para que haja uma boa gestão patrimonial, é imprescindível gerir, acompanhar, controlar, analisar e destinar os bens patrimoniais de uma forma eficiente. Todas as disciplinas que vocês estão vendo durante o curso, todas se voltam para esse papel de gestor público que tem que acompanhar, gerir. Nós vimos na disciplina de sistemas de informação o quanto a informática, nós vamos ter nessa disciplina um capítulo específico sobre a informática, auxiliando essa gestão de recursos materiais e patrimoniais, para que a gente possa, de uma forma mais efetiva, fazer esse acompanhamento conforme está previsto aqui. Então, quais são as principais atividades realizadas por essa área de administração patrimonial? Na área passada, nós falamos, de forma geral, sobre o papel da gestão de recursos materiais e patrimoniais. Aqui a gente está focando especificamente na administração patrimonial. Instruir, estruturar, controlar e supervisionar o cadastro dos bens patrimoniais. Para poder controlar e fazer esse acompanhamento, eu preciso manter um cadastro que esteja atualizado. Então, tem todos os aspectos relacionados à organização desse cadastro, a forma como esse cadastro vai ser feito, que meios que eu vou utilizar, e aí, como eu falei, depois a gente vai entrar na parte de informática também, que vai auxiliar e potencializar esse acompanhamento. Avaliar a conveniência de equipamentos novos, impedindo a aquisição dos que não têm necessidade ou menos apropriados à produção. Quando as pessoas fazem um pedido de um novo equipamento, tem necessidade de realmente comprar um equipamento novo? Você, como gestor público, gestor de materiais e patrimônio, também tem essa responsabilidade de avaliar se isso é realmente necessário. Inspecionar e verificar o conserto e assistência de manutenção dos bens. Então, manter todos os bens funcionando de forma adequada, isso envolve essa questão de manutenção, de manter essa manutenção em dia, que eu acho que é um dos grandes desafios que a gente percebe hoje na gestão pública, que muitas vezes a gente tem equipamentos que não recebem manutenção adequada e que aos poucos vão se
estragando e deixando de serem utilizados. Quais as leis que regem esse patrimônio público? Então, nós temos uma lei específica, 8.987, de fevereiro de 95, que dispõe sobre esse regime de concessão e permissão da prestação de serviços públicos previsto no artigo 175 da Constituição Federal. Pessoal, durante o semestre nós vamos trazer pessoas que trabalham na gestão pública para falar um pouquinho para vocês dessa parte prática que nós estamos abordando aqui, tá? A gente vai tentar fazer o máximo possível essas explanações da parte prática com pessoas que realmente já atuam na área de gestão pública e especificamente nas áreas que a gente está trabalhando. Então, quem é o responsável pelo patrimônio público? Os bens patrimoniais, eles são de responsabilidade dos servidores públicos, ou seja, vocês, como gestores públicos responsáveis por essa área, têm essa responsabilidade, que detém a sua guarda, a quem cabe o adequado controle e preservação do acervo, conforme parágrafo único do artigo 70 da Constituição Federal. Então, os servidores públicos que têm essa responsabilidade, eles têm a responsabilidade do patrimônio público de manter esses bens patrimoniais bem cuidados, em manutenção, com manutenção em dia. Como deve ser feito o controle patrimonial do setor público? Então, nós temos algumas leis que regem. A gente vai tentar pedir para vocês também trabalhos, projetos relacionados a isso na prática, para a gente poder perceber se um município tem práticas diferentes de outro município. Eu vou tentar abordar isso também nos fóruns, para que vocês compartilhem com os colegas como isso acontece no município de vocês, observar como isso acontece também no município dos colegas, porque a gente vai perceber que existem práticas diferenciadas. Normalmente, relacionado ao Estado, a gente vai ter uma certa similaridade dessas práticas, mas as práticas municipais a gente vai perceber diferenças. Para fazer um bom controle patrimonial público, é importante ter um cadastro atualizado dos bens, saber quem os está usando e para quê, além de monitorar o seu estado de conservação. Como a gente já falou anteriormente, é necessário que exista um cadastro atualizado para que esses bens estejam constantemente recebendo manutenção e que se possa controlar a quantidade adequada. Quem é servidor público, com certeza já viu aquela plaquinha de patrimônio que estão nos bens patrimoniais, onde a gente pode perceber que isso é uma forma de controle. A gente vai falar posteriormente também sobre o inventário. O inventário ele vai levantar todos esses itens, a quantidade e, como foi dito aí, onde esses itens estão, para que haja realmente um controle dos órgãos públicos em relação aos seus bens patrimoniais. Então, aí algumas etapas. A primeira, inventário dos bens da empresa, que seria esse levantamento de quais são os itens pertencentes a esse patrimônio público, todos os itens com cadastro, dizendo onde está, avaliação dos ativos existentes. Então, qual é a situação atual desses ativos? Eles estão funcionando normalmente, eles precisam de manutenção ou eles já não estão atendendo mais as necessidades a que se dispõe. Etapa 3, revisão das vidas úteis. Então, aquela vida útil ainda, aquele bem ainda tem vida útil, ele precisa sair de circulação. A atualização dos bens, onde esses bens estão agora, sob responsabilidade tem quem já foi gestor público também, com certeza, já teve itens vinculados ao seu CPF, então isso é acompanhado por meio das pessoas que são
gestoras daquele setor, daquele patrimônio, eles têm uma responsabilidade de acompanhar e manter esses itens seguros. Conciliação físico-contábil e o teste impermente, que a gente vai ouvir falar também e explicar um pouco mais sobre isso. Quais são os objetivos do sistema de controle patrimonial? A gente já falou aqui um pouco, de forma geral, sobre esses objetivos, mas ele é um gerenciamento de tudo que aquele órgão público tem disponível em relação a bens patrimoniais. O objetivo é realizar o acompanhamento desses bens tangíveis, então, como veículos e computadores, e dos bens intangíveis, que hoje em dia a gente sabe que esses bens intangíveis, eles têm altíssimo valor, então como patentes, certificados, franquias, etc. Como se dá o controle do patrimônio pelos órgãos públicos? Então, como a gente já discutiu um pouco, o controle desse patrimônio dá-se através do registro adequado de todos os bens que estão disponíveis na instituição. Então, por meio de um inventário atualizado com todos os itens cadastrados. Sendo assim, todo bem permanente deverá ser identificado individualmente, com vinculação ao local específico e sob responsabilidade de um servidor. Ou seja, a gente precisa do cadastro desses itens, verificar se esses itens têm vida útil ainda, se eles precisam de manutenção e um ponto importante, onde esses itens estão. Normalmente, um determinado bem ele é vinculado a um CPF de um servidor, que muitas vezes é o gestor daquele setor, então ele tem responsabilidade. Se aquele bem ele for transferido para outro setor, é necessário que o setor de patrimônios ele seja informado para que aquele item, aquele cadastro seja transferido para outro setor. E se isso não acontece no momento de atualizar o inventário, eu vou dizer que aquele bem está alocado em um determinado setor e não foi atualizado, que ele sofreu uma transferência. Pessoal, como eu disse, eu vou tentar trabalhar nos fóruns avaliativos com experiências de vocês nesses órgãos públicos e a gente vai tentar também trazer pessoas que trabalham nessa gestão de patrimônio para poder falar um pouquinho para vocês sobre a importância desse controle, o quanto é importante que a gente mantenha bens patrimoniais atualizados e bem cuidados, ok? Um grande abraço para vocês e até a nossa próxima aula.